Bom dia, virtuosos! Bom dia, dezembro, meu Deus! Vamos começar aqui o nosso devocional Amanhecer de Milagres, um momento para que nós mulheres possamos aí fortalecer a nossa fé, para que a gente possa curar as nossas emoções, para que a gente possa se conectar com tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Hoje, 1º de dezembro, gente, nós vamos iniciar aí uma nova série de lives, preparando-se para o novo. Você está preparada para tudo aquilo que está para chegar na sua vida? Você está preparada para avançar para o propósito de Deus? Você está preparada para romper com todos os seus limites? Então, amada, vem chegando, abre seu coração, papel, caneta, Bíblia na mão, para que você possa aí receber essa palavra. Já vai compartilhando essa live. Oi, Cacá, bom dia. Rosa, bom dia, sejam bem-vindas. Compartilhe essa live aí com suas amigas. Chama elas para estarem aqui com a gente nessa manhã. Já está preparada? Cacá, eu tô animadíssima. Eu também tô preparada. Eu falo assim, gente do céu, Senhor, o Senhor pode começar a fazer, que a tua filha está pronta. Oi, Sol, bom dia, minha amada, seja bem-vinda. Deixa eu colocar aqui. Prepara-se para o novo, prepara-se. Vamos orar enquanto as outras meninas vão chegando? Meninas, se vocês estiverem lá na comunidade, manda pra mim o link, por favor, lá pras meninas, que eu não consigo mandar aqui no meu celular, mas mandem lá na comunidade, chamando elas para participarem, avisando que eu já estou ao vivo. Vamos orar em nome de Jesus enquanto isso? Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã, como nós somos gratas, Senhor, por este dia, por este novo mês, por essa nova oportunidade. Papai, que o Senhor fale conosco nessa manhã, que o Senhor revele a tua palavra, que o Senhor revele, meu Pai, a tua vontade para nós, que nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Nós abrimos o nosso coração diante de Ti, pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos guiar nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor traga cura, transformação, libertação, salvação na vida de cada uma dessas mulheres. Nós cremos, meu Pai, que algo novo está para acontecer, algo novo está para chegar, e nós queremos estar preparadas, Senhor Deus, para receber tudo aquilo que os céus têm liberado sobre nós. Que nessa manhã o Senhor venha agir no nosso interior, que rios de águas vivas venham fluir do nosso coração, que nós possamos transbordar a Tua presença, que nós possamos transbordar de unção. Eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor faça a Tua obra em nós, aviva a Tua obra no nosso coração, incendeia, meu Pai, a nossa alma, incendeia, Senhor Deus, o nosso espírito, incendeia, Senhor Deus, a nossa mente, transforma a nossa mente nessa manhã, traga, Senhor Deus, revelações do Senhor, fale conosco em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Santo Espírito, desce como fogo. Tá me ouvindo bem, gente? Fala aí se tá bom o som. Hoje eu tô de fone, não tô de microfone. Bom dia, Edna querida. Tudo bem? Vai compartilhando essa live, curte, compartilha, comenta, vai comentando aí pra eu saber que vocês estão juntinho comigo, tá? Tudo bem? Deixa eu trocar o fundo então. Tá me ouvindo bem, né? Glória a Deus, gente. Porque eu não sei o que aconteceu com o meu microfone, que ele não quer conectar no meu celular. Então, vamos de fone. Amadas, preparadas para esse mês de dezembro? E Cláudia, querida, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre preparando-se para o novo. Eu não sei se você chegou nesse mês de dezembro animada. Eu cheguei animada. Cheguei realmente assim com um coração muito grato ao Senhor. Cheguei muito reflexiva, porque esse ano foi um ano bastante desafiador. Pra quem me vê assim, né, gente, aqui fazendo as lives, nem imagina os desafios diários que eu passo aqui nos bastidores. E eu vim pensando nisso neste final de semana. Eu vinha refletindo sobre tudo que aconteceu desde dezembro do ano passado para dezembro deste ano, quão o Senhor ele foi
bondoso comigo, quão o Senhor realmente, assim, Ele me reergueu das cinzas e me fez realmente me assentar à mesa do desfrute, à mesa dele. Não é fácil. Eu falo que eu não sobrevivi e eu não quero ter esse sentimento de eu sobrevivi este ano, não. Eu vivi, eu rompi muito esse ano. Para quem acompanhou eu desde o ano passado, da gravidez da Belinha, da perca do meu pai, inclusive ontem eu fiquei muito reflexiva, porque eu falei assim, gente, vai fazer um ano que meu pai faleceu. E agora é dia 20 de dezembro. Então eu fui pensando em tudo e eu falei, meu Deus, Senhor, esse ano foi muito desafiador, mas foi um ano de tanto romper, foi um ano de tanto crescimento pessoal, sabe? Crescimento meu com o Senhor, que eu estou muito grata. E poder compartilhar isso daqui com vocês, gente, dia após dia, live após live, agora mais de pertinho lá na nossa comunidade das mulheres virtuosas, é muito gostoso, é muito prazeroso. E quando a gente fala de preparar-se para o novo, eu creio que a nossa vida ela é cíclica. A nossa vida ela é feita de estações. Cada momento, cada tempo, Deus de tempo em tempo, Ele vai fazendo coisas novas na nossa vida, na nossa casa, na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, na nossa vida financeira. Mas nós precisamos estar preparadas para avançar, preparadas para tomar posse daquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Bom dia, Lu querida, Taine, sejam bem-vindas, minhas amadas. Fiquem à vontade, irmã Milene, seja bem-vinda, Leila. Sejam bem-vindas. Nós precisamos estar preparados para o novo, porque muitas vezes nós oramos por mudanças, nós pedimos para que o Senhor faça as coisas na nossa vida, nós pedimos por respostas. Quantas vezes nós ansiamos por um recomeço na nossa vida, né? Mas nem sempre nós estamos internamente preparados para receber esse novo. A gente ora, eu quero viver algo novo, eu quero, Senhor Deus, ver a minha família transformada, meu casamento transformado, eu quero realmente ver meus filhos prosperando, meus filhos casando, meus filhos realmente crescendo, eu quero comprar minha casa, eu quero realmente fazer a diferença, mas nem sempre nós estamos preparadas internamente, emocionalmente, para ocupar esse lugar, para receber aquilo que a gente tanto tem orado, para receber aquilo que a gente tanto tem buscado. E nessa manhã eu quero conduzir vocês realmente nessa palavra. Eu falo que depois deste ano desafiador que eu tive, bom dia, Ana querida, Janaína, ai, bom dia. Depois desse ano que eu tive, eu falo que eu precisei me preparar sim internamente para viver o novo, porque houve momentos em que eu quis parar, houve momentos em que eu vi Deus fazendo aquilo que eu estava orando, Deus trazendo as respostas que eu vinha buscando. Paz, Ju, querida, saudade, Ana. E eu não estava preparada internamente para receber, porque o medo vem, a insegurança vem, às vezes estão tantos desafios, né? Só que nós precisamos realmente assumir este lugar. Internamente a gente tem que estar bem, emocionalmente equilibrada, espiritualmente fortalecida, para que a gente possa então realmente acessar esse novo, para que a gente possa viver realmente tudo aquilo que Deus tem para nós. Hoje eu quero te ajudar a entender onde você está, o que falta organizar dentro de você e como você vai se posicionar emocionalmente e espiritualmente para tudo aquilo que o Senhor está trazendo para sua vida. Bom dia, Jaque, querida. Se prepare, porque o novo ele não chega por um acaso. Deus não faz nada na nossa vida por um acaso. Deus faz na nossa vida quando tem maturidade para receber. Deus faz na nossa vida quando há prontidão, quando há um alinhamento interno, quando nós estamos realmente conectadas com um propósito. É aí que Deus faz, é aí que Deus opera, é aí que Deus abre as portas na nossa vida. Olha o que a gente tá falando, amei fazer o mapa emocional, parabéns pelo trabalho e posicionamento. Mamãe funcionário, já nem fiz hoje antibiótico, oh meu Deus, Juju, eu fico muito feliz, viu, Ju? A Ju tá lá em Portugal, gente, de Portugal para o mundo, e aí nos acompanhando. É muito bom, gente, eu fico muito feliz com esses feedbacks que vocês dão, porque isso que dá gosto, né? E isso mostra, nos motiva que o nosso trabalho está aí realmente no propósito certo. Então muitas mulheres, elas vivem à beira do novo. Você já teve aquela sensação assim, nossa, eu quase consegui? Faltou pouco para eu conseguir, faltou pouco para realmente eu conseguir avançar. A gente sempre tá no quase, quase fui, quase fiz, quase, sempre no quase.
E nunca acontece. Por que nunca acontece? Porque ainda tem padrões emocionais do passado, medos, inseguranças que estão aqui nos prendendo, nos paralisando. Deus não quer que eu e você vivamos no quase. Deus quer que a gente realmente vá, que a gente rompa, que a gente faça acontecer as coisas na nossa vida, que a gente realmente esteja preparada para vencer. O novo, ele exige o quê? Desapego de nós. O novo, ele exige clareza de quem nós somos, clareza do caminho que a gente tem, clareza do propósito que nós queremos. E o novo exige estrutura emocional. Deus, ele não entrega uma nova estação para um coração que ainda está agarrado à estação antiga. Eu não vou conseguir avançar para o novo se eu não conseguir deixar o velho. Eu não vou conseguir avançar para o novo se as coisas não estão organizadas. Eu não vou conseguir avançar para o novo se eu ainda estou agarrada, apegada a coisas que eu já deveria ter deixado. A Ju tá aqui, ó. Vou fazer o desafio aguardando a mentoria. Ju, se prepare. Nossa mentoria é o ano que vem. A mentoria a gente vai fazer. Gente, olha, o desafio tá impecável. E a nossa mentoria do reencontro, vocês não têm noção como Deus vai fazer. Vamos ler a palavra de Deus? Isaías, capítulo 43. Deixa eu abrir aqui na Bíblia. Não vou abrir na internet, vou abrir na Bíblia. Isaías 43, no versículo 18. Isaías 43, vamos ler? Deixa eu aumentar um pouquinho o fundo aqui. Isaías 43, anota aí se você tiver com papel e caneta na mão. Isaías 43, 18 e 19, vai falar assim, ó. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha o que o Senhor está trazendo essa palavra aqui para nós hoje. Não vos lembreis das coisas antigas. Aqui Deus, ele nos dá duas ações internas. Anote isso daí. Duas ações internas que nós precisamos fazer. Primeira ação, soltar o que foi. Chega. Nós vivemos o ano de 2025, estamos aí caminhando para o ano de 2026 e não tem como eu ir para 2026 com a mesma mentalidade de 2025. Não tem como eu acessar o novo de Deus em 2026 com as mesmas roupagens de 2025, com o mesmo posicionamento de 2025, com o mesmo desequilíbrio emocional de 2025. Não tem como eu ir para 2026 com apego às coisas de 2025, de 2024, de 2023 e por aí vai. É hora de eu e você soltar o que foi. É hora da gente ressignificar aquilo que não deu certo. Tem muitas pessoas que às vezes, ao invés de olhar para o novo, para aquilo que Deus vai fazer, fica apegada ao seu passado, aquilo que aconteceu, ou aquilo que ainda não aconteceu. Jesus, mas esse ano, meu Deus, que ano que foi esse? Você fica apegada aos problemas, você fica apegada às dificuldades, você fica apegada às coisas antigas. E Deus está olhando para mim e para você e falando, solta esse peso. Solta o peso da insegurança, solta o peso do medo, solta o peso da ansiedade, solta o peso da depressão, solta o peso da comparação, solta o peso da rejeição, solta o peso da traição, solta. Avança, perceba a segunda ação interna que Deus está falando para mim, para você fazer. Perceba o que Ele está fazendo. A gente é muito focada nas coisas que não deram certo. Oi, Gabi, bom dia, amada. A gente é muito focada nas coisas que às vezes não aconteceu. A gente é muito focada nos nossos erros, nas nossas falhas. Ao invés de a gente perceber, abrir os nossos olhos espirituais, mudar a nossa mentalidade e olhar para aquilo que está acontecendo. Isso é fé. Isso é realmente reposicionar o nosso olhar, redirecionar a nossa atenção. Aquilo que tem a nossa atenção cresce dentro de nós. Quantas de nós, às vezes, nós não avançamos porque aquilo que tem a nossa atenção é as coisas ruins que aconteceram, é o nosso passado, é a nossa dor. Mas quando nós colocamos a nossa atenção naquilo que Deus está fazendo, nós nos preparamos para avançar. Josué, capítulo 1. Vamos lá em Josué, volta para trás aí sua Bíblia. Josué capítulo 1, versículo 2 e 3.
Josué capítulo 1, versículo 2 e 3 fala o seguinte: Moisés, meu servo, ele é morto. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Deus, ele está falando assim para Josué: Josué, Moisés já foi. Moisés morreu. A estação onde vocês eram guiados por Moisés já foi. Agora é a sua hora de assumir o lugar. Agora é a sua hora de assumir o legado. Agora é a sua hora de assumir o bastão. O bastão passou para você, Josué. E antes que Josué entrasse na terra prometida, o Senhor, ele chama ele para uma postura, ordena ele a uma postura de prontidão. Passa desse rio Jordão com o povo para a terra que eu prometi a Moisés que eu ia dar, e eu vou cumprir a minha palavra. Existe uma prontidão que eu e você precisamos ter diante do novo. Existe um movimento que eu e você precisamos de ter. É hora de você sair dessa estagnação, desse tanto de desculpa que você coloca. É hora de você parar de olhar para aquilo que não aconteceu. E é hora de você se prontificar e agir. Amada, eu queria muito poder fazer por você, mas o máximo que eu posso fazer aqui é isso, é te guiar neste caminho. É te apontar o destino, é te apontar o propósito, é te despertar para o novo. Mas para você acessar, é você que vai ter que se levantar. Existem coisas na sua vida que realmente não deram certo e não vão mudar. Existem situações, Moisés morreu, eu posso fazer o que diante da morte? Eu não tenho como ressuscitar Moisés aqui. Mas eu sou Josué da minha geração, eu sou Josué da minha casa. Eu posso me colocar em prontidão em fazer a diferença. Eu posso olhar para as coisas que ainda podem acontecer através de mim. Ao invés de olhar para aquilo que não aconteceu através das outras pessoas. Ao invés de olhar para aquilo que não deu certo. Prepare-se para o novo, tenha prontidão. Prontidão. Provérbios 24, 27 fala assim: prepara de fora a tua obra e apronta no campo, depois edifica a tua casa. Olha o que Provérbios está falando, Provérbios 24, 27. Prepara de fora a tua obra, prepara. Gente, não adianta você achar que Deus é um Deus desorganizado, não é. Deus é um Deus de organização. Antes da expansão, ele exige de nós organização. Antes do crescimento, ele exige de nós um preparo. Antes do crescimento, ele exige de nós uma prontidão. Olha para você hoje e começa a internalizar isso que eu estou dizendo para você. Deus, ele é muito intencional. Organização antes de expansão. Mateus 9, 17. Vamos lá para Mateus? Mateus 9, 17 fala assim: não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Olha isso daqui. O novo de Deus, existe uma estrutura renovada, uma estrutura emocional renovada. Deus não tem como colocar um vinho novo sobre um odre velho. Deus não tem como ele te expandir se você estiver com a velha mentalidade, com os velhos hábitos, com os velhos comportamentos. Para que a gente avance para o novo, existe um novo comportamento, uma nova estrutura. Quando fala de odres novos, a gente está falando de estrutura que vai ser capaz de expandir o vinho que está ali dentro, que vai ser capaz realmente de aguentar, de suportar o novo que está vindo. Amada, é impossível eu suportar o processo se eu não me renovar. É impossível suportar o processo se eu não estiver pronta, se eu não estiver estrutura para isso. Quantas mulheres vivem, gente, desestruturadas emocionalmente, desequilibradas? Tudo que acontece sempre desmorona, abala, destrói sua autoestima, destrói o seu humor, destrói realmente a sua identidade. E não é isso que Deus chamou eu e você. Deus chamou eu e você para avançar, para expandir, mas só expande quem tem estrutura. A minha pergunta para você é essa: você tem estrutura? Você tem estrutura para tudo aquilo que Deus está para fazer na tua vida? Estrutura nós precisamos ter, e é uma estrutura emocional.
Vamos aqui entender o processo de preparação para o novo? Ah, isso aqui é lindo, gente. Primeiro ponto, anota aí. Preparação mental. Primeiro ponto, deixa eu pôr a Bíblia aqui. Preparação mental. O que é isso? Encerramento claro de ciclos que precisam ser encerrados. Cura de vínculos antigos. Quando eu falo de preparação, de estrutura emocional, eu estou falando disso. Encerramentos claros. O que na tua vida precisa ser encerrado hoje? 1 de dezembro, hoje. Você vai falar assim, Paula, hoje. Eu não vou deixar para 1 de janeiro, 1º de janeiro de 2026, é hoje. O que eu preciso encerrar? Cura de vínculos antigos. Aonde o meu coração está ancorado, que não tem que estar mais. Que vínculo que eu estou tendo com pessoas que já era para ter deixado. Às vezes é a falta de perdão que eu não consigo perdoar e aquilo me mantém vinculado àquela pessoa. Às vezes eu preciso realmente deixar as coisas simplesmente fluir e parar de ficar vinculada a coisas que não são mais para mim. Reorganização interna. Eu preciso colocar o meu coração no lugar. Vocês vão perceber que lá no desafio que nós começamos hoje, já até mandei o primeiro desafio do primeiro dia de hoje. Vocês vão perceber que eu coloco você para pensar. Eu coloco você para anotar. Eu coloco você para se localizar. O que eu estou sentindo? Como que está a minha vida financeira hoje? Como que está a minha vida sentimental? Como está a minha vida espiritual? Como que está realmente as minhas emoções, os meus sentimentos hoje? Eu não tô falando de ontem, tô falando de hoje. Por que hoje? Porque eu preciso me reorganizar internamente. Eu preciso entender cada área da minha vida, cada processo para que eu consiga equilibrar e avançar. Outra coisa da preparação emocional, identidade fortalecida. Gente, é impossível eu avançar se eu não tiver uma identidade bem firmada. O primeiro ponto que vai fazer eu ter estrutura emocional para expandir para o novo, para viver o novo, é eu saber quem eu sou. É a minha identidade estar realmente fortalecida, porque aí, diante dos desafios, nada vai me parar. Porque as pessoas podem falar mal de mim, as pessoas podem me criticar, as pessoas podem não me apoiar. Isso não vai fazer com que eu paralise diante daquilo que está acontecendo. Muito pelo contrário, quando eu tenho a minha identidade bem firmada, fortalecida, eu sei quem eu sou, eu sei para onde vou, eu sei quem me sustenta. Eu sou uma pessoa constante. Sabe por que Josué ele não teve dificuldade, aparentemente, né? Que obviamente que dificuldades tem, desafios tem. Mas eu falo, sabe por que ele não teve dificuldade em obedecer a Deus? Porque ele se sentia preparado para assumir aquela missão. Gente, foi Moisés que foi chamado para libertar o povo de Israel. Mas, no decorrer do processo, Moisés morreu. Uma nova estação. E alguém tem que assumir essa nova estação. E Josué, com prontidão, ele sabia quem ele era. Ele sabia realmente que aquele ciclo que Moisés tinha vivido encerrou. E ali ele precisava avançar. Segundo, preparação mental, reprogramação de crenças. É impossível eu viver o novo com crenças antigas, com crenças limitantes. Eu preciso realmente mudar a minha mentalidade. Eu preciso realmente reprogramar. Se na minha cabeça eu só sou uma pessoa negativa, se na minha cabeça, na minha mentalidade, eu só sou uma pessoa que olho para as coisas ruins, então eu preciso reprogramar a minha mente para que eu pense as coisas do alto. É isso que a Bíblia fala, pensai nas coisas do alto. Eu tenho a mente de Cristo, então declare isso sobre você. Reprograme isso dentro de você. Faça isso dentro de você. Clareza, segundo clareza do que se busca. Ei, o que você está buscando? Qual que é esse novo que você quer? Eu preciso ter essa clareza daquilo que eu estou buscando. Olha o tanto que a ordem de Deus foi clara para Josué. Josué, você vai passar deste Jordão, conduza esse povo e vai até a terra. Clareza do que você está buscando. Agora tem mulher que ela dá tiro para tudo quanto é lado. Ela tem opção A, B, C, D, E, F, G, até o alfabeto inteiro disponível. Não. Amada, não tenha plano B. Eu tenho clareza do que eu quero. Não existe plano B. Eu vou fazer o plano A dar certo. Enquanto o plano B existir, eu vou me auto-sabotar. Enquanto eu não tiver clareza, eu vou paralisar. Enquanto eu não tiver um propósito claro daquilo que eu quero para minha vida, eu vou estagnar. Eu vou procrastinar. E não é isso que Deus quer de mim para você. Eu preciso ter consciência das minhas limitações pessoais para que eu possa vencê-las.
Isso é preparação mental. Quais são as minhas limitações pessoais? Quais são as habilidades que eu preciso adquirir para que eu consiga realmente entrar nessa nova estação? Uma das coisas que eu fui muito despertada pelo Senhor esse ano é algo que eu já tinha tentado fazer outras vezes, mas eu sempre me sabotava e acabava parando, que é o curso de inglês. Lá na minha igreja é uma igreja missionária. Então, nós já estamos em 14 nações. E o pastor Walter sempre nos incentivando. Gente, estuda. Gente, se prepara. Porque você vai ser enviado para as nações. E, gente, eu não sei se eu já comentei isso com vocês. Que desde quando eu tinha meus 13 anos, que Deus, Ele sempre me direcionou para as nações. Deus sempre falou, Paula, se prepara. Eu vejo seus pés pelas nações. Eu vou te levar às nações. Sempre, Deus sempre me impulsionou para isso. E eu sempre tive essa consciência e fui trabalhando isso em mim. Mas eu sempre me sabotava. Eu começava um curso de inglês, eu parava. Eu começava a estudar, eu parava. Eu parava. E aí, esse ano, Deus me despertou de uma forma que eu falei assim, Senhor, eu não quero saber. Eu posso ter 3 filhos, eu posso ter uma rotina louca, eu posso ser do jeito que for. Eu vou me preparar para as nações de uma vez por todas. Gente, eu comecei a fazer o curso de teologia, eu comecei a fazer outro curso, porque eu já tenho curso de teologia como pastor e fui fazer outro curso, renovar. E aí eu falei assim, agora eu vou investir no inglês. Eu preciso ter consciência dos meus limites. Se eu for hoje pregar lá nos Estados Unidos, eu vou precisar de intérprete. Se eu for hoje lá para Londres, eu vou precisar de intérprete. Eu tenho muitas pacientes em Londres. Eu tenho pacientes na Espanha, eu tenho paciente na Irlanda. Eu tenho uma paciente, inclusive, na Irlanda, que Gente, as nossas sessões são tão engraçadas porque ela é brasileira, mas ela é desde pequenininha, ela vive na Irlanda. Então tem hora que ela vai falar comigo, como ela só fala inglês lá, tem hora que ela fala comigo em português e de repente ela fala uma palavra em inglês. Assim, do nada. É dela. E aí eu fico assim, Jesus, ela vai falando e eu buscando entender. E aí ela repete, ela vai, Paula, essa palavra significa isso. E eu amo essa troca. E eu falo assim, gente, eu tenho que estar preparada. Como que eu vou, bom dia, Nanda querida, como que eu vou para as nações sem estar preparada para isso, capacitada? Você entende isso? Então, assim, agora, gente, eu peguei firme. E eu peguei firme no curso de inglês. E olha pra você ver como a gente influencia. Eu comecei a fazer curso de inglês com aulas particulares. E aí, meu marido, vendo a minha dedicação, tem 3 meses que eu estou fazendo. Vendo a minha dedicação, ele começou a fazer também. E eu virei pra ele e falei assim, você se prepara, porque o Senhor vai nos enviar. Falei pra ele, você se prepara, menino, tu prepara, homem de Deus, porque a nossa casa é uma casa missionária. E nós vamos viver o novo de Deus nas nações. Só que como que eu vou se eu não tiver consciência, se eu sei que a língua me limita, eu preciso estudar. Eu sei que eu não nasci dotada de todos os dons e talentos. A Bíblia fala que Deus, Ele tem múltiplos dons e Ele manda a gente buscar os dons. Manda a gente realmente buscar os melhores dons. Ei, você quer crescer espiritualmente, você quer crescer pessoalmente, você quer romper? Busque esse crescimento. Invista, tenha coragem de investir em você. Tenha coragem realmente de dar esse passo de fé. Eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou romper, eu vou me curar. Se eu quero ir para uma nova estação, para o novo, não dá mais para eu ser a velha Paula. Ah, Paula, por que você é tão assídua na academia? Por que você faz atividade física todos os dias? Gente, porque eu preciso ter um corpo físico preparado para ir para as nações. Como que eu vou para a África, o pastor Walter, o ano passado, não, foi esse ano. Esse ano eles tiveram uma caravana que foram pro Malawi e pro Paquistão. O pastor Walter falou assim, que tinha gente lá que para subir as montanhas que tem na África, para eles poderem evangelizar aos povoados que são mais distantes, tinha gente que tava morrendo, tinha gente que não tava dando conta. Por quê? Porque o novo, ele exige um preparo físico também. Eu preciso ser uma pessoa saudável. Eu preciso ter saúde, não é sobre vaidade, sobre eu me sentir bonita, não, é sobre saúde. Saúde para realmente cumprir o propósito que Deus tem para nós. E aí você olha para você não consegue subir um hall de escada sem estar ofegante, sem estar cansada. Você vive cansada. Não dá. Amada, não dá. Para viver o novo de Deus, a gente tem que ter consciência das nossas limitações pessoais e realmente buscar melhorar. Se eu não sei, eu vou aprender. Eu não sei falar, eu vou aprender a falar. Vou fazer um curso de oratória, vou fazer um curso de inglês, fazer um curso de espanhol, sei lá que língua que você quer fazer. Eu não tenho saúde física, eu vou fazer uma dieta. Eu vou fechar a minha boca, eu vou fazer uma caminhada. Gente, eu falo que a gente tem que parar tanto com desculpas que as meninas lá da comunidade, elas receberam, eu mandei pra elas
um PDF com receitas fits para elas fazerem ao longo do desafio, um e-book com exercícios físicos para fazer em casa, que você não precisa fazer nada, não precisa sair para academia, não tem dinheiro, faz em casa. Faz em casa. É isso, a gente precisa de ter disposição para fazer as coisas acontecerem. Disposição. E terceiro, preparação espiritual. Processo de preparação: preparação emocional, preparação mental e preparação espiritual. Qual que é a preparação espiritual? Ouvir a direção de Deus. Eu preciso ter clareza do que Deus quer pra mim. Ouvir, o direcionamento que eu ouvi de Deus. Paulo, se prepara para as ações. Eu te chamei pra ir. Opa, eu tenho uma direção. Então eu preciso me preparar para isso. Vida prática de oração e discernimento. Como que eu vou ter discernimento se eu não tiver oração, se eu não oro? Jaque, meu exercício de hoje tá pago. Jaque, eu amo. Jaque, gente, ela pula da cama cedo. A Jaque, antes das 6, o dia dela já começou. Eu vou daqui a pouco pro meu exercício. Calma que eu já tô indo. Na hora do almoço eu vou. Então, olha isso. Eu preciso ter uma vida prática de oração e submissão às mudanças divinas. A gente tem muita dificuldade de submeter as mudanças que Deus tem pra nós. Olha para a palavra de Deus. Deus, a cada estação, Ele sempre tá mudando o seu povo. A cada estação, Ele sempre tá redirecionando. Você vê, Abraão vinha caminhando com a família dele, o irmão dele morreu, o pai dele morreu. Aí vem Deus e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ouve a direção, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, submissão à mudança divina. Abraão vai e muda. Abraão vai e faz. Josué, levanta, bora, seja forte e corajoso, porque eu irei adiante de você. Existe um movimento que precisa acontecer de mim e de você para as coisas fluírem na nossa vida. Eu quero um casamento novo, eu preciso entrar nesse movimento, ser uma nova esposa. Eu quero realmente que os meus filhos sejam prósperos, eu preciso entrar nesse movimento e incentivar, ensinar a educação financeira para eles. Eu preciso realmente, lançar a minha flecha. Meus filhos não estão aqui para viver agarrados comigo, não. Eu e Isaías fala isso, gente, os meninos é pequenininho. Tem 8 meses, 5 anos e 8 anos. E a gente fala com eles na mesa: vocês serão lançados, vocês vão viver, cumprir o propósito de vocês nessa terra. Deus tem um plano e um propósito para cada um de vocês. Não vai viver agarrado lá debaixo da asa da mamãe, não. Hora de cumprir o propósito, vai. Só vai. Vai viver sua vida, meu filho. Vai cumprir teu propósito nessa terra. Amada, desapega. Deixa seus filhos crescerem. Deixa seus filhos florescerem na vida deles. Desapega, vai você florescer. Sai da aba do teu marido e vai florescer. Vai florescer, sai da sombra e vem pra luz. Vem pra luz. Vai fazer a diferença. Vai crescer, vai se desenvolver, vai estudar, vai investir em conhecimento. Vai ler livros. Vai ler livros, vai ler. Sabe, vai realmente se capacitar. Eglaia, aqui também já estão avisados. É isso, Eglaia, você já fala pros seus filhos aí, minha filha. É assim, vocês nasceram por um propósito. Então é isso que a gente realmente precisa viver. Tem aqui algumas perguntinhas que eu vou fazer pra gente encerrar. Primeiro, autoavaliação do passado. O que do meu passado ainda está ocupando o espaço onde o novo deveria entrar? Se responda: o que do meu passado ainda está ocupando o espaço onde o novo deveria entrar? Quais ciclos eu ainda não encerrei emocionalmente? Olha pra você. O que ainda não foi resolvido? O que ainda não está... O que está ocupando? Gente, não tem como 2 corpos, é físico, né? Aqui eu não tenho 2 corpos ocuparem o mesmo lugar, mesmo espaço. Pro novo entrar, o velho tem que sair. Tem que ter espaço. Sua vida tem espaço pro novo chegar? Tem que ter espaço. Esse final de semana, sabe o que eu peguei e fiz aqui em casa? Vou te dar um exemplo simples. Catei tudo que eu não uso, tudo que tava no meu guarda-roupa, que coisas, que eu vi ali, roupa que tá ali 6 meses que eu não uso, sapato que eu usei uma vez e não usei mais. Gente, se tá mais 6 meses ali, eu não usei, eu não vou usar. Gente, sacos e sacos de roupas minha, dos meninos, do meu marido. Eu juntei tudo, falei, vamos doar. Juntei tudo, vamos doar. Não usa, vamos doar. Por quê? Porque pro novo chegar, até pra me comprar roupa nova, eu tenho que ter espaço. Falei, gente, tá ocupando o quê? Eu nem uso mais, isso aqui já nem combina mais comigo. Tira. Agora eu preciso ir pro novo.
Emocionalmente, eu preciso olhar pra dentro de mim. O que eu ainda não encerrei que precisa ser encerrado? Eu preciso ter coragem de encerrar. Clareza do presente. Onde eu realmente estou hoje, emocionalmente, espiritualmente e mentalmente? Onde que hoje, 1 de dezembro, eu estou? Quais são as minhas maiores resistências internas ao novo? Às vezes você tem aquela resistência interna para acessar o novo. Quais são essas resistências? Identifique para você poder romper. Visão de futuro. Que tipo de mulher Deus está me chamando para me tornar nessa nova estação? Que tipo de mulher que Deus está te chamando? Selminha, que tipo de mulher que Deus está te chamando? Raia, Glaia, que tipo de mulher que Deus está te chamando para ser nessa nova estação? Visão de futuro. O que eu preciso aprender, fortalecer ou abandonar para estar pronta? Eu preciso aprender o que para esse novo? Eu preciso fortalecer o que em mim? Eu preciso abandonar o que? Abandonar as desculpas? Abandonar a procrastinação? Abandonar a insegurança? Abandonar os meus medos internos? Sabe, os meus receios internos? Eu preciso olhar para isso de fato. Responsabilidade e ação. Qual é o primeiro passo que depende de mim e não de Deus? Olha isso. Qual é o primeiro passo que depende de mim e não de Deus? Porque o de Deus, gente, Ele já fez. Deus já liberou a palavra. Agora, qual que é o passo que eu preciso de dar? Eu entendi que para que eu pudesse ir para as nações, eu precisava estar bem fisicamente. Então, por isso que eu treino muito. E eu preciso do inglês. Eu preciso de uma teologia realmente mais aprofundada. Então eu estou investindo nisso. Preciso aprender. Qual comportamento eu repito que sabota a minha capacidade de avançar? Eu preciso entender. Qual comportamento que eu tenho, que eu fico repetindo e que sabota a minha capacidade de avançar? Tem muitas mulheres que não avançam porque elas são autossabotadoras. Elas têm comportamentos que prejudicam a si mesma o tempo todo. E não dá para eu ir pro novo com os comportamentos velhos. Não dá para eu ir pro novo se eu não der o primeiro passo. O primeiro passo aqui, ó, 1 de dezembro, é meu e seu. O primeiro passo para romper é o passo que eu e você precisa dar. O primeiro passo pra gente ir além vem de nós e não de Deus. Então que nessa manhã aqui eu encerro a nossa live. E realmente você possa fazer essa autoavaliação do seu passado, ter clareza do seu presente, ter uma visão de futuro e ter responsabilidade e ação. Existem coisas que só vão acontecer, não vão depender de Deus. Vão depender somente de nós. Somente de nós, somente de nós. Você nunca recebe o novo porque você deseja o novo. Anota isso. Você nunca recebe o novo porque você deseja o novo. Você recebe o novo porque você se torna uma mulher capaz de carregar o novo. Eu vou repetir. Você nunca recebe o novo porque apenas deseja o novo. Você recebe o novo porque você se torna uma mulher capaz de carregá-lo. Você é capaz de carregar esse novo? Ai, gente, o meu coração tá assim, ó. Ai, são um misto de emoções, Meu Deus. Parece que quando eu olho pro futuro, eu olho e eu vislumbro assim, sabe o que é uma expansão? Gente, sabe o que é assim? Olha, eu falo assim, Jesus, eu tô pronta pra carregar tudo que o Senhor vai me dar. Pode me dar, pode vir. Ontem eu estava conversando com o Vinícius, o Vini, ele é o que vai cuidar. Vocês vão ver que meu Instagram vai mudar muito, gente, agora pra frente. É um rebrand que eu vou fazer, né? E aí, eu tava conversando com o Vinícius a respeito disso, e o Vinícius falando assim, Paula, eu te vejo dando mentorias. Olha, sai desse negócio só de atender individual. Eu te vejo fazendo eventos presenciais, palestras. E eu falei, eu também me vejo. Ele falou, eu também me vejo. E Vini, eu tô me preparando pra isso. Então, assim, gente, se prepare. Eu tô com muita expectativa porque eu sei que o transbordo, se Deus já tem transbordado na nossa vida agora, imagina diante daquilo que virá. E eu estou aqui preparando você pra isso. Se prepare, porque eu creio em nome de Jesus que nós vamos juntas testemunhar tudo aquilo que o Senhor fará na nossa vida em 2026. Mas a nossa transformação começa hoje, tá? Não é em 2026 não, é hoje, é agora que nós vamos romper para viver esse novo.
Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer nessa manhã. Muito obrigada por essa palavra maravilhosa que o Senhor trouxe, essa clareza, essa direção para as nossas vidas. Nós queremos viver algo novo. Nós queremos viver, meu Pai, essa nova estação que o Senhor está colocando na nossa vida. Mas nós queremos estar preparados para assumir tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, quebra do nosso coração toda a insegurança, todo o medo, toda a culpa, todo sentimento, meu Pai, apegado ao passado. Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor traga direcionamento para a vida de cada uma dessas mulheres, que o Senhor abra o entendimento espiritual, dê a elas discernimento, dê a elas sabedoria, Pai, que o Senhor conduza elas no seu propósito, que o Senhor floresça no seu coração, meu Pai, a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, que nós possamos viver, Senhor Deus, essa mudança de mentalidade, que nós possamos nos preparar, que nós possamos desenvolver as habilidades certas, que nós possamos realmente sair do comodismo, sair da zona de conforto, parar com a procrastinação e viver, meu Pai, fazer, andar em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos entrar nesse movimento agora no mês de dezembro, o movimento de preparo para 2026, o movimento de preparo, de ressignificar, de deixar as coisas, meu Pai, realmente funcionarem na nossa vida, organizadas na nossa vida. Nós temos declarado nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, e que isso seja uma verdade, uma realidade na nossa vida, na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor continue durante todo esse dia falando com essa mulher, que o Senhor, meu Pai, ministre ao seu coração, que o Senhor fortaleça as suas emoções, que o Senhor dê a ela, meu Pai, o direcionamento que ela precisa, as respostas que ela tem buscado no Senhor, que o Senhor venha falar com ela, venha trazer a cura das suas emoções e que ela possa avançar para tudo aquilo que o Senhor tem para ela, com coragem, com ousadia, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Ó, meu celular tombando. Um beijo no seu coração. Feliz aí, 1º de dezembro. Feliz mês de dezembro. E lhe vejo ministrando nos eventos comigo. E Glaia, é só te falar já que eu já tô pronta. Bora ministrar. Deixa eu repetir a frase, Selminha, vou repetir. Anota essa frase aí. Você nunca recebe o novo apenas porque deseja. Você só recebe o novo porque se torna uma mulher capaz de carregá-lo. Essa é a nossa frase do dia. Frase do dia. A Belinha tá lá no meu quarto, gente, dormindo. Eu acho que ela tá dormindo, acho que ela não acordou não. Que eu não ouvi barulho. Se ela acordou, ela tá em paz. Eu pus um monte de travesseiro ao redor dela pra não cair. Ela tá em paz. Mas é isso, ó. Beijo no seu coração. Compartilha essa live com suas amigas, com o máximo de mulheres que você puder. Permitindo o Senhor, gente, a gente volta na segunda-feira que vem. Este mês de dezembro, nós não vamos ter 3 lives na semana. É só na segunda-feira, não se esqueça. Toda segunda-feira, às 7h30 da manhã, eu estarei aqui juntinha com você, tá bom? Então, aproveite. Mas, ao longo da semana inteira, a gente vai ter conteúdo. Vai ter vídeo novo no feed. Então você vai compartilhando aí em nome de Jesus. Agora, essa semana, por que a gente não vai ter live? Quarta e sexta. Porque eu vou me dedicar às meninas da comunidade Virtuosas, que a gente tá no desafio Reencontro, tá bom? Então, ó, beijo no seu coração, uma ótima semana e até semana que vem, permitindo o Senhor. Tchau!